Oi, minha irmã, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma reflexão bem breve que vai ser sobre um tema do meu devocional de hoje que eu quero fazer com vocês, que é uma jornada de 40 dias esse devocional, e são palavras preciosas. E eu fiz esse devocional, hoje vamos ter companhia, eu fiz esse devocional em 2023 e hoje eu revendo ele, vivendo ele de novo. Eu vejo o tanto de fruto que eu colhi dessa decisão que eu fiz lá atrás. Meninas, com certeza esse não vai ser o melhor vídeo do canal. Não vai ser a melhor iluminação, porque já está escurecendo. Hoje eu liguei a ring light, mas eu falei, eu preciso vir aqui gravar esse vídeo, porque eu fiz um compromisso. Eu entendi que o Senhor tem um chamado para mim, para estar aqui, levando a palavra dele de uma certa forma para mulheres, para comunicar com mulheres que falam, que vivem a mesma realidade que a minha. E hoje, olha pra você ver que palavra preciosa. O tema é: libertos por Cristo, temos paz com Deus. Paz com Deus. Eu acho que é o que toda mãe precisa diariamente. O nosso texto vai estar lá em João 8:36, que vai estar assim, ó: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que o Senhor está nos dizendo aqui? Ele nos fez livres. Ele nos fez livre. Nos deu a oportunidade de escolher viver livres nele. Mas o inimigo veio desde o princípio, lá atrás, e tentou mostrar para quem. Eu achei engraçado essa parte. O inimigo tentou mostrar para a mulher. E hoje, talvez quem está, dentro, que de uma certa forma alguns podem olhar com um olhar de prisão, somos nós, as mulheres, ainda permanecemos dentro. E a todo tempo o inimigo tenta nos tirar para fora. Dentro de quê? Do nosso lar. E lá no princípio, a mulher estava dentro do quê? Do jardim. Livre para servir ao Senhor, livre para comer de tudo que tinha naquele lugar. E o que o inimigo fez? Colocou no olhar dela como se ela estivesse presa. Como se ela estivesse vivendo uma prisão. Tipo assim, você não pode comer desse fruto? Mas por quê? Tipo assim, você está sendo aprisionada por não fazer o que você quer. Vai lá, mulher, faz o que você quer, mulher. Você é livre para fazer. Você está presa e você pode ser livre para fazer o que você quer. Então, desde o início, o inimigo tenta colocar o pecado dentro de nós. Seja mulher, seja homem, seja o que for, o inimigo tenta colocar o pecado dentro de nós. E quando eu vi essa parte que o inimigo, ele tentou trazer a consciência da mulher que ela estava presa, mas ela era livre. E na hora me veio assim uma reflexão. Eu falei, tem mulheres que precisam ouvir essa palavra. A reflexão é: quantas mulheres vivem dentro dos seus lares, livres vivendo a vontade de Deus, vivendo o plano de Deus para a vida delas, mas elas se sentem presas por não estar vivendo o seu sonho ou o desejo do seu coração. Mas talvez estão até vivendo o plano de Deus, o sonho de Deus, mas o seu coração está aprisionado, o seu coração está preso nos seus próprios delitos, nos seus próprios desejos. E ela tem aquela sensação de estar presa. Eu já estive assim. Eu falo porque eu estive assim. Até entender o que Deus tinha pra mim. Vem cá. Até entender que Deus tinha um chamado pra minha vida. Que Ele tinha um propósito maior pra mim. Eu me sentia presa. Eu olhava pra aquela casa onde eu estava e eu falava pra mim assim: meu Deus, eu tô presa aqui, eu tô perdendo minha vida. Eu sou tão nova, o que eu tô fazendo aqui, Senhor, cuidando dessas crianças? Que na época era só uma criança. E eu me sentia presa, eu ficava aquela ansiedade a mil, uma tristeza, sabe? Eu não tinha essa verdadeira paz, sabe? Eu não tinha paz com Deus, eu me sentia presa. E aí o Senhor me trouxe uma reflexão: quantas mulheres vivem aprisionadas dentro dos seus lares, achando que seus lares são suas prisões, sendo que eu fiz elas livres. Livres, minha irmã, você é livre. Mas quando você pensar nessa liberdade, lembre que Deus tem um plano para a sua vida. E o Senhor, Ele não nos chama para cumprir um plano impossível. Ele nos chama para fazer algo que é possível.
E que se é impossível, ele se torna possível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E se há uma dificuldade que você enfrenta para viver esse plano de Deus para sua vida, creia nele, porque o resto ele fará. Isso é verdade, a minha vida é prova disso. Então eu digo para vocês, atente os seus olhos, porque o inimigo desde o princípio, ele está nos tentando tirar de dentro do plano de Deus para nos colocar para fora do plano de Deus. E para colocar a nossa mente em confusão, em contrito, e não entender o que o Senhor tem para nós. E nós mulheres temos algo que o Senhor nos deu, um presente que o Senhor nos deu, que é essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de falar bem assim, peraí, isso aqui não tá certo, isso aqui, vixe, não sei não. O Senhor nos deu essa sensibilidade. Então atente para o que é a voz de Deus e o que é a voz que o inimigo tá tentando sussurrar no seu ouvido. Você está presa. Isso aqui não é pra você. Você está dentro de casa cuidando dos seus filhos. Isso aqui não é pra você. Você está presa aqui. E não é isso. Essa não é a verdade. O Senhor nos apresenta uma verdade e Ele nos entrega um propósito e um chamado. E quando entendemos que todo esse plantio, que toda essa nossa escolha feita para o Senhor, ela nos trará colheitas não terrenas e nem coisas apalpáveis aqui nessa terra, mas colheitas celestiais, tesouros celestiais. Nós vivemos uma vida plena em Cristo, porque nós seremos plenamente livres nele. Então fique com essa palavra, reflita nela e pense, será se verdadeiramente eu estou vivendo para aquilo que o Senhor me chamou? Estou no lugar onde que o Senhor deseja que eu esteja? Essa é a palavra para os nossos corações hoje. Um abraço. Até o próximo vídeo.